Pronto. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo jóia? Vamos começar? Cadê o controle do negócio? Ah, ok. Aí. Como vocês estão? Tudo bem? Cansadas? Eu também estou cansado, gente. Ó, a aula de hoje a gente que dispensa comentários, né? Acho que é uma das três mais importantes que a gente vai ter em química. Essa aula ela é importante por vários motivos. É muito difícil você encontrar uma questão, pelo menos nos vestibulares que vocês provavelmente vão prestar, né? Além do Enem, eu sei que tem muita gente que vai prestar vestibulares da VUNESP, o ENS, o FGD, o FMS. É muito difícil aparecer uma questão de mol. Embora vocês vão ver que na apostila tem zilhões, tanto de sala como de casa. Vez ou outra aparece. Entretanto, mol é um assunto pré-requisito para vários outros. A gente usa os conceitos de mol para trabalhar questões envolvendo gases, para trabalhar questões envolvendo concentração de soluções, para trabalhar questões envolvendo cálculo estequiométrico, para trabalhar questões envolvendo delta H. Tem uma infinidade de assuntos que vão precisar do conceito de mol. Então, o nosso objetivo aqui hoje é sair daqui entendendo o que é mol, o que é massa molar e como eu uso esses dois conceitos na química. Afinal de contas, em que circunstâncias eu preciso trabalhar com essa grandeza, tá? Então, a gente vai fazer um roteiro aqui de teoria que vai passar por quatro principais pontos. Te define massa atômica, bem rapidamente, define massa molecular, define mol e massa molar, tá? Sendo que os dois conceitos mais importantes são esses dois últimos aqui, ok? Outra coisa importante, eu vou disponibilizar para vocês já na plataforma o simulado que a gente fez hoje à tarde de oficina do matutino de química. Então, entre hoje e amanhã, vai aparecer quando você entrar lá na plataforma de química, na parte de química, vai aparecer um link lá escrito assim: simulados das oficinas. Você vai entrar nesse link, vai aparecer lá o simulado, o gabarito comentado e a gravação da resolução, que eu gravei a resolução hoje para o pessoal da manhã. Então, vocês podem acessar o simulado a hora que vocês quiserem, não precisa ser agora, enfim. Tá? E são conteúdos que vocês já viram. Então, tem questão de modelo atômico. Nossa, isso é um raio do caralho agora. Tem questão de modelo atômico, tem questão de mudança de estado, tem questão de separação de mistura, tem questão de distribuição eletrônica. Tudo aquilo que a gente já viu nessas primeiras semanas de aula vai aparecer nesses simulados. Esses simulados, eles são feitos para o pessoal do matutino a cada mais ou menos 4 semanas. Então, daqui umas 4 semanas, 4, 5 semanas, vai ter um outro simulado ali. O que eu sugiro para vocês que fazem as isoladas? A maioria de vocês está fazendo isoladas porque está fazendo alguma outra coisa durante o dia. Se esse é o seu caso, a sugestão que eu te dou é não mexa nesses simulados agora. Espera para o segundo semestre, porque aí isso vai virar uma revisão. Vai virar um material de revisão. A não ser que você tenha tempo e queira estudar esses simulados em separado. Mas eu sei que a maioria de vocês está envolvido com escola, prova, enfim. Então, fica ali guardado esses simulados. E aí, quando chegar mais próximo das provas, ali faltando mais ou menos um mês, mês e meio, vocês comecem a baixar esses simulados e comecem a fazer como revisão, tá bom? Beleza? Então vamos, bora lá. Gente,
de 4 conceitos aqui no quadro, 3 tem a palavra massa. Então a gente começa falando sobre medida de massa. Massa é uma grandeza, certo? Grandeza é tudo aquilo que eu posso medir. E o que é medir? Medir, de maneira muito simples, é você comparar alguma coisa com um padrão. Por exemplo, quando a gente fala assim, olha, você vai lá na padaria e fala assim, olha, eu quero 150 gramas de queijo. O cara vai lá, coloca uma certa quantidade de queijo na balança e a balança aparece lá, 150 gramas. A gente não para pensar, mas, vamos parar para pensar hoje, quando você fala 150 gramas de alguma coisa, você está se referindo a uma massa que é 150 vezes maior do que 1 grama. E em algum momento, alguém no mundo resolveu criar uma unidade chamada o grama, que é o grama. Toda unidade tem um padrão. Então, existe o grama, existe o metro, existe o segundo, existe o litro, existe a caloria, o joule. Todas essas unidades foram criadas de maneira arbitrária. Alguém um dia pegou uma massa e falou: Isso aqui vai ser 1 grama. Alguém um dia pegou um certo comprimento e disse: Isso aqui vai ser 1 metro. Alguém um dia pegou um intervalo de tempo e disse: Isso aqui vai ser 1 segundo. Então, na química, a gente tem um problema. Uma das maneiras de você, não um problema, mas uma situação. Uma das maneiras de você expressar quantidade de coisas é expressando massa. Só que existe uma situação. Eu quero medir massa de coisas pequenas, massas de átomos e massas de moléculas, porque o nosso objetivo é falar sobre isso aqui. E para a gente medir massa de átomo e molécula, os químicos precisavam criar uma unidade que fosse tão pequena quanto um átomo e uma molécula. Porque você concorda que não teria muito sentido você medir a massa de um átomo, por exemplo, em gramas? Qual seria o problema da gente expressar a massa de um átomo em gramas? Do ponto de vista prático. Posso usar uma potência de 10 para expressar a massa do átomo em grama? Posso. Só que mesmo com a potência de 10 vai ficar um número muito pequeno. Você está falando aí de coisas do tipo 10 a menos 25, 10 a menos 23. Eu posso. Eu posso, mas é inconveniente. Seria tão inconveniente quanto, por exemplo, você medir a massa de um elefante em miligramas, ou você medir a distância entre 2 galáxias em milímetros. Então, quando você vai criar uma unidade, ao criar essa unidade, existe uma preocupação, que a gente nem se dá conta disso, óbvio. Eu estou criando uma unidade para medir o quê? Se eu estou criando uma unidade para medir massa de coisa pequena, eu preciso estabelecer um padrão que seja pequeno. E no caso da química, já falando de massa atômica, existe um padrão. Quando os químicos foram estabelecer o padrão, o raciocínio foi o seguinte: bom, se eu quero medir a massa de um átomo, eu vou escolher um padrão que seja um átomo. E na escolha do padrão, o raciocínio foi o seguinte: espera aí, eu tenho vários átomos na tabela periódica. Átomos mais pesados, átomos mais leves. Qual que é o átomo mais leve que eu tenho na tabela periódica? Hidrogênio. Então, nós vamos definir, a partir de agora, quando eu falo nós, estou falando dos químicos, tá? Nós vamos definir, a partir de agora, que o hidrogênio, que é o átomo mais leve da tabela periódica, vai ter massa 1 dentro deste sistema. Então, cria-se ou nasce o que a gente chama de unidade de massa atômica. Unidade de massa atômica. Ou simplesmente o U. Do ponto de vista prático, a unidade de massa atômica equivale à massa do isótopo 1 do hidrogênio.
Para um pouquinho aqui que temos uma coisa para falar. Quando eu falo isótopo 1 do hidrogênio, o que significa dizer isótopo 1 do hidrogênio? Os hidrogênios existem hidrogênios diferentes, não existem? São isótopos do hidrogênio. Existem 3 tipos de hidrogênio na natureza. O hidrogênio 1 é o hidrogênio que tem menor massa. Então a gente vai pegar esse átomo e vai dizer, por convenção, que a massa desse cara é 1. Acabou. Qual é a vantagem de você usar o hidrogênio como padrão? Se o hidrogênio, que é o elemento mais leve, a gente estabelecer a partir daqui que a massa dele é 1, você concorda que nenhum átomo vai ter massa menor que 1? Se ele é o mais leve, acabou. Esse é o nosso padrão de massa atômica. Agora, uma coisa muito curiosa, e não sei se vocês vão lembrar, é que a definição de 1U, se você procurar num livro, se você procurar no Google, se você procurar na Wikipédia, definição de UMA, que é a unidade de massa atômica, não vai aparecer isso aqui escrito, ó. Não vai aparecer. Não vai aparecer, olha, é a massa equivalente ao isótopo de hidrogênio. Vai aparecer um negócio muito bizarro. Vai aparecer isso aqui, ó. É a massa equivalente a 1/12 da massa do isótopo 12 do carbono. Quando os caras foram definir massa atômica, existia um interesse, digamos assim, dos químicos, de definir a massa atômica a partir do carbono. Como se eu quisesse citar o carbono na minha definição. Então, o que os químicos fizeram? Ao invés de definir massa atômica como sendo a massa do isótopo 1 do hidrogênio, vamos definir em função do carbono. Qual é a situação? A massa do carbono é maior que a do hidrogênio. Bem maior. São necessários 12 hidrogênios para compensar, não, para corresponder à massa do carbono. Então, quando se escreve que a massa de uma unidade, né, é a massa de 1/12 do isótopo 12 do carbono, o que a gente está querendo dizer nas entrelinhas é, imagina um átomo de carbono, imagina você quebrar esse átomo de carbono em 12 pedaços, pega um desses pedaços, esse pedacinho pesa 1 unidade. Mas na prática, este pedacinho equivale à massa de 1 hidrogênio. Se você pegar uma tabela periódica, depois e tiver curiosidade de olhar, você vai perceber assim. Tem muitas tabelas que escrevem assim. Tem lá na tabela a massa dos átomos, né? Aí está escrito assim no título da tabela: massas relativas ao isótopo 12 do carbono. Massas relativas ao isótopo 12 do carbono. O que isso quer dizer? Massas relativas a este padrão. Então, por exemplo, quando eu escrevo assim, ó, 12U. A massa do carbono é 12U. O que isso quer dizer, do ponto de vista prático? Que o carbono pesa 12 vezes esse pedacinho aqui. O que faz sentido, não faz? Porque pensa, se eu peguei um carbono, dividi em 12 pedaços e disse que cada pedaço é 1, automaticamente a massa do carbono é 12. Agora, eu particularmente prefiro pensar de um outro jeito. Eu prefiro, quando eu olho para esse número, pensar assim: a massa do carbono equivale a 12 hidrogênios. Se ele é 12 vezes U e a massa do hidrogênio é 1U, eu vou dizer que a massa do hidrogênio a massa do carbono equivale a 12 hidrogênios. Quando eu escrevo isso aqui, por exemplo, ó,
Na igual a 23U, massa do sódio, eu posso pensar, olha, a massa de um átomo de sódio são 23 pedacinhos do carbono. Seria 23 vezes isso aqui, ó. Ou então pensar que a massa do sódio equivale a 23 hidrogênios. Então, toda vez que você expressa uma massa de um átomo, e a gente não tem que ficar decorando esses valores são dados, né? Nós estamos de maneira quase que automática comparando a massa disso com a massa do hidrogênio, tá? Só um parênteses, esses valores são fornecidos em exercícios. É a partir desses valores que a gente vai calcular um monte de coisas, tá? Então, massas atômicas são massas definidas a partir de um padrão. Este padrão é um átomo muito pequenininho. Tudo bem? Cuidado que U é uma unidade. É uma unidade de massa. Tá? A gente conhece o grama, a gente conhece o tonelada, a gente conhece o miligrama. Quando a gente trabalha com massas em nível atômico, quando a gente trabalha com massas em nível molecular, que são massas minúsculas, a gente expressa o valor em U. Ah, mas quanto vale isso em gramas? Puta, vale muito pouco. Que é aquilo que a gente estava discutindo agora aqui. 0,0000. Então é melhor deixar 12U, tá? Tudo bem até aqui? Bom, temos um problema aqui. A partir daqui a gente vai passar, vamos dar um passo à frente. Se você olhar, por exemplo, na tabela periódica, você vai encontrar alguns elementos cujas massas têm vírgula. O caso que eu mais gosto de citar, na verdade tem dois, é o caso do cloro, que é 35,5, e o caso do boro, que é 10,8. Tá, por que isso acontece? Ah, professor, já sei. O cloro, deixa eu escrever aqui, massa atômica do átomo é diferente de massa atômica do elemento. Massa atômica do átomo é diferente de massa atômica do elemento. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Talvez você já tenha ouvido esses termos aqui, ó. Massa atômica do átomo, massa atômica do elemento. Vou pegar um exemplo para vocês entenderem. Se você procurar lá na tabela periódica, vai aparecer isso aqui lá no cloro, ó. Tá? O número de baixo é o número atômico, lá na tabela periódica, e o número de cima é a massa do cloro. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês. Não existe nenhum cloro no planeta com essa massa. No entanto, quando a gente vai fazer uma conta com o cloro, a gente usa essa massa. Essa massa aqui é a massa do elemento cloro. Do elemento cloro. Só que na natureza, os átomos de cloro são divididos em dois tipos, ou, como a gente usa no termo, né? Dois isótopos. Existe o isótopo de cloro com massa 35U, ou seja, existe um átomo de cloro cuja massa é 35 vezes maior que a massa do hidrogênio, e existe o cloro 37U, ou seja, o isótopo cuja massa equivale a 37 hidrogênios. Esse fenômeno, né, de você ter elementos diferentes, desculpa, de você ter átomos do mesmo tipo, com massas diferentes, é super comum na química. Né? Vamos pegar um caso famoso, que eu gosto de sempre citar, o caso do urânio, que o pessoal usa para fazer armamentos nucleares, usa nos reatores.
Existem dois tipos de urânio. Urânio 235, cuja massa é 235 vezes maior que a de hidrogênio, e existe urânio 238, cuja massa é 238 vezes a do hidrogênio. Um outro caso que a gente pode citar também, que é famoso, é o caso dos carbonos. Existe o carbono 12, o 13 e o 14. Só que existe uma situação que é um problema técnico. Imagina, por exemplo, que você tem que calcular a massa de uma molécula de HCl. Você está lá fazendo um exercício e você precisa calcular a massa de uma molécula de HCl. Tecnicamente falando, numa molécula de HCl eu tenho um H e um Cl. Tudo bem. Esse cloro da molécula de HCl é o cloro 35 ou é o cloro 37? A gente nunca vai saber. Não tem como você pegar um átomo e olhar a massa dele. Como eu não tenho como saber que cloro está compondo aquela molécula, a gente não vai usar nem o 35 e nem o 37. A gente vai usar um número que representa a massa do cloro. E aí a gente cai num problema matemático, que é o seguinte. Vocês já ouviram falar de média? Para que serve uma média? Vocês sabem calcular média de tudo quanto é tipo, né? Tem média aritmética, tem a outra média ponderada, tem uma que chama até média harmônica. Tem uns tipos de média. Para que serve uma porra de uma média? Ah, vai passar de ano. Não, sério, vamos lá. Para que serve uma média? Qual a utilidade de uma média? Por exemplo, imagine que vocês vão fazer uma prova. Vocês vão fazer uma prova. Obviamente, cada um vai tirar uma nota. Só que eu não quero ficar olhando nota por nota. Eu gostaria de pegar um valor que representasse o desempenho da turma. Qual é a melhor conta que eu posso fazer para escolher um valor? Então, a média, na verdade, ela é um valor que representa um conjunto de valores. É uma forma de você olhar para um conjunto de números, só que representados por um único valor. Mas, professor, mas a média de 35 e 37 teria que dar 36. Não, não é bem assim. É aí que entram os tipos de média. A média aritmética, ela é uma média onde você pega dois números, soma e divide por 2. Quando você faz essa conta, você está dizendo, olha, o melhor valor que representa 35 e 37 é o 36. Você fala, nossa, mas é super justo isso, né? Não. Por quê? Porque na natureza existem, e isso ninguém é obrigado a saber, tá? 75% dos átomos tem massa 35 e 25 tem massa 37. Então, se eu tenho muito mais cloro gordinho, aliás, magrinho, do que cloro gordinho, eu vou escolher um valor que seja mais próximo daquele que se repete mais vezes. Então, este valor, que é o que a gente de fato usa, ele é obtido por uma média ponderada. Ponderada. Tá? Existem situações, pessoal, vou pegar um caso para vocês entenderem o que eu estou falando. Carbono existe o 12, o 13 e o 14. Se você olhar na tabela periódica, a massa do carbono é 12. Por que isso acontece? Quando você pega o carbono 12, o carbono 13, o carbono 14 e faz a média ponderada, o valor desta média vai dar 12,0011. O que isso significa? Quase todos os carbonos são 12. E aí o que acontece muitas vezes? Como na tabela periódica a gente costuma aproximar no máximo para uma casa depois da vírgula,
A hora que você aproxima 12,0011 para uma casa depois da vírgula dá 12. Mas entendam que todos aqueles valores da tabela são obtidos a partir de médias ponderadas. E aí uma coisa importante, né? Para meio que citar, eu não vou perder muito tempo nisso daqui. Quando a gente faz uma média ponderada, a gente pega os valores dos átomos. Então, basicamente o que eu faria era isso aqui, ó. Eu vou pegar a massa do cloro, 35, vou multiplicar pela porcentagem de átomos que tem na natureza daquele tipo, né? Essa porcentagem a gente chama de porcentagem de abundância. O quanto tem daquele elemento na natureza? Mais o 37 multiplicado pela porcentagem e divide tudo por 100. Por 100. Eu não vou ficar perdendo tempo de fazer essa conta, mas o valor dela vai dar exatamente 35,5. Então, as massas dos átomos são o número de vezes que aquele átomo é mais pesado que o hidrogênio. Ok? A massa dos átomos é o número de vezes que aquele dado átomo é mais pesado que o hidrogênio. Ponto. Para você calcular a massa do elemento, o que é a massa do elemento? É a massa representativa daqueles átomos. É a massa que você efetivamente vai utilizar quando você precisar fazer uma conta. Acabou. Essa é obtida a partir de média ponderada. Ok? Fechou? Parte boa da história, ninguém precisa se preocupar com isso aqui, porque esse valor é dado para você. O máximo que você precisa saber é de onde ele veio. Tá? O que eu faço com esse valor? Então, esse é o valor que eu vou utilizar. Esse aqui é o valor utilizado. Oi? A massa do átomo é o número de vezes que ele é mais pesado que o hidrogênio, que é o elemento mais leve. Tá? Por exemplo, a massa do carbono 14 é 14. Ou seja, a massa dele é 14 vezes maior que a do hidrogênio. Tá? Bom, para que serve a massa de um elemento? A massa de um elemento serve para que eu calcule as massas de coisas mais complexas que um átomo. E dentro da química, o que eu posso considerar mais complexo que um átomo? Próton é mais simples que um átomo, né? Eu estou abaixo do átomo. Eu quero uma coisa mais complexa. Molécula. Moléculas, que são aglomerados atômicos. Então, a massa dos elementos, a massa atômica do elemento é utilizada. Aqui vamos colocar um A, peraí. É utilizada no cálculo das massas moleculares. E ó, eu nem usei a palavra mol ainda, hein? Não usou a palavra mol. A gente está no universo atômico ainda. Quer dizer, agora eu estou passando para o universo molecular, né? Tá. Então, por exemplo, quando eu escrevo isso aqui, ó, deixa eu escrever, a gente já fala. Ó, você já fez essa conta alguma vez na sua vida, embora muitas vezes no começo você não soubesse nem por que estava fazendo. Quando você faz essa conta aqui, ó, você está calculando a massa de uma molécula de água. Uma mísera molécula de água, que é formada por 2 hidrogênios mais um oxigênio. Então, cada moléculazinha de água, estou pegando aqui o exemplo da água, é 18 unidades. Ou seja, quantas vezes cada água pesa mais que o hidrogênio? 18 vezes. Um outro exemplo de uma molécula um pouquinho mais complexa, muito famosa, talvez vocês vão se identificar com o que eu vou falar agora. Às vezes a gente faz tanto exercício de mol, de cálculo estequiométrico, que você começa meio do nada a decorar massa de molécula. Massa, você começa a aparecer umas massas na tua cabeça e fala, caralho, eu já lembro da massa inteira da molécula. Essa molécula aqui é bem famosa.
A glicose. Olha como eu calculo a massa dela. Ó, 6 vezes 12U, mais 12 vezes 1U, mais 6 vezes 16U. Tá vendo que tá tudo em U? Tudo em U, tudo em U. Isso aqui vai dar 180U. Ah, então para. Uma molécula de glicose, só que a glicose pesa 180 vezes o hidrogênio. Uma molécula de glicose pesa 180 vezes o hidrogênio. Ou quantas vezes ela pesa mais que a água? Se a água fosse 1, quanto pesaria a glicose? 10. Se a água fosse 1, a glicose seria 10. Vocês conseguem entender o que eu estou falando com isso? Se eu estiver, por exemplo, vou criar uma unidade de massa, e a minha unidade de massa, 1, vai ser uma molécula de água. Então, se o meu padrão fosse a água, a glicose pesaria quantos padrões? 10. Percebe que o conceito de padrão ele é meio que flexível? É claro que ninguém fica fazendo isso. O padrão continuará sendo hidrogênio para sempre. Tudo bem? Até aqui, tudo bem? Tá. Respira, que agora vai começar a aula. Esses valores de massas são valores estabelecidos a partir do hidrogênio. Por isso tem essa unidade que é muito pequenininha, bem menor que o grama. E no dia a dia de um químico, são absolutamente inúteis. Por quê? Porque por menor que seja a quantidade de uma substância que você manipula no laboratório, por menor que seja, essa menor quantidade é muito maior do que essa massa. No nosso dia a dia, aí já saindo do nível microscópico e passando para o macroscópico, a gente trabalha com grama. Então eu preciso criar uma forma de relacionar essa massa com o universo macroscópico. Como assim, professor? Do ponto de vista prático, imagina o seguinte: eu tenho aqui um pouco de água, ó. Na minha garrafinha tem um pouquinho de água. Deve ter aqui uns, sei lá, uns 30, 40, 50 gramas de água. Eu vou lá e põe numa balança. Vamos supor, vai. Pus na balança. Deu 75 gramas de água. Eu quero saber quantas moléculas tem aqui dentro. Existe uma maneira de eu estimar o número de moléculas conhecendo a massa. Então eu vou, põe numa balança, faço umas contas e a partir da massa eu descubro quantas moléculas tem aqui dentro. E é aí que entra o conceito de mol. Ah, mas o conceito de mol tem a ver com essas massas aqui? Vocês vão ver que tem. Então, vamos falar sobre esse famigerado mol. Vamos falar sobre esse famigerado mol. Mol. Mol é uma grandeza, gente. Vamos escrever aqui, ó. Vocês estão com frio? Não? Tá tudo bem? Um pouco? Eu estou sentindo um vento meio gelado ali do outro lado. Para mim tá ótimo, mas eu sei que para alguns de vocês talvez não esteja. Espera aí. Tá frio aqui desse lado? Nossa, peraí, calma, também não exagera, né? Uai, pronto. Botei 23, tá? Unidade
utilizada na contagem. Peraí, deixa eu. Unidade utilizada na contagem de átomos, moléculas, íons, elétrons, o que você quiser que seja muito pequenininho. Mol é uma unidade utilizada na contagem de coisas pequenas. Se eu fosse definir mol usando uma palavra, eu usaria a palavra porção. Porção. Por exemplo, não tem como fugir muito dessa comparação. Toda vez que eu dou essa aula, eu falo, puta, deixa eu buscar um outro exemplo. Mas é tão idiota não pensar em outra coisa. Quando a gente pensa na palavra dúzia, a gente está pensando numa porção de 12 coisas. A palavra dúzia pode ser usada para porcionar o que você quiser. Uma dúzia de garrafas, uma dúzia de canetas, uma dúzia de pães, do que quer que seja. Então, por trás da palavra dúzia está intrínseca uma quantidade. Pense que por trás da palavra mol também existe uma quantidade. O problema é que esta quantidade é absurdamente grandiosa. Uma porção de mol, uma porção de um mol tem aproximadamente 602 mil milhões, bilhões, trilhões, quadrilhões, quintilhões, sextilhões de coisas. Aproximadamente. Que na verdade é 602 sextilhões, 439 quintilhões, 323 quadrilhões, e assim vai. 3, tipo assim, sabe? Não é exatamente este valor. Esse valor ele é um valor arredondado. Esse valor, assim como a dúzia, é uma constante. Concorda que por trás da palavra dúzia existe o valor 12? Uma dúzia nunca vai ser 10. Uma dúzia nunca vai ser 20. Uma dúzia é sempre 12. Então eu não posso chamar a dúzia de constante? Constante. Esse número é uma constante, o mol. Essa constante se chama constante de Avogadro. Constante de Avogadro. Avogadro. Ô, gente, quem foi Avogadro? Sei lá. O Avogadro, na verdade, foi o químico que, presta atenção no que eu vou falar agora, criou esse conceito. O mol, ele não foi uma coisa descoberta. Ele simplesmente foi um número que, por algum motivo, foi escolhido, e nós vamos discutir um pouco por que o número é esse. E a partir deste número, a gente usa uma palavra. A origem da palavra mol é meio controversa, mas a versão mais aceita é que a palavra mol significa punhado em latim. Tá? Traduzindo meio que livremente, assim, a palavra mol, se você traduz do latim para o português, significa punhado. Então, tipo, um punhado de coisas tem 602 sextilhões de coisas. De coisas. E aqui existe um problema que eu sempre gosto de compartilhar, porque foi um problema que atingiu a mim, por exemplo. Quando eu entrei no cursinho, foi a primeira vez que eu tive contato com o mol de maneira que eu falava assim, puta, eu preciso entender essa merda. Porque, tipo, na escola eu lembro de flashes dessa palavra. Passei quase 3 anos dormindo na escola, mas tudo bem. Quando eu comecei a olhar para a palavra mol, eu caí num erro muito ruim para mim, que eu demorei 1 ano para perceber. Não sei por que cargas d'água eu entendi que mol era uma abreviação de molécula. Então, toda vez que o professor falava assim para mim, ou não para mim, para a sala, né? 1 mol de água. O que eu entendia? Uma molécula de água. 1 mol de enxofre. Só que aí acontece uma coisa muito foda. Porque mol não é molécula.
Mol é punhado. Então você pode ter 1 mol de átomos. A palavra mol não quer dizer molécula. É a mesma coisa que eu dizer para você assim, dúzia significa ovo? Caralho, como? Claro que não. Dúzia é o quê? Então, uma dúzia pode ser do quê? Do que você quiser. É a mesma coisa com a palavra mol. Não caiam na tentação de achar que mol é abreviação de molécula. Então, uma dica que eu sempre dou é, olhou para a palavra mol? Põe pacote no lugar. Pacote, punhado, porção. Um pacote de átomos. Onde que minha cabeça bugou o dia que eu li isso aqui no quadro, ó? Foi aí que eu falei, não, tem alguma coisa errada comigo. Ó. Vocês entendem a merda que dá? Se você acha que mol é molécula, explica para mim essa porra aqui. Uma molécula de moléculas. Entende o problema? Só que por conta da pronúncia, por conta de como você escreve a palavra, é muito fácil para o aluno que não tem muita habilidade cair no lugar de falar, isso aqui é abreviação de molécula. Não, um pacote de moléculas, ok. Né? Olha a outra, essa aqui é estranha também, ó. Meio mol de elétrons. Meio mol de elétrons. Meio pacote de elétrons. 1,3 mol de íons. O que é um íon? O íon é um átomo que tem carga, né? Pode ser um cátion, pode ser um ânion, sei lá o quê. O que é 1,3 mol? É um pacote mais 0,3 do pacote de íons. Detalhe, você sabe quanto tem cada pacote, não sabe? Quanto tem em cada pacote? 602 sextilhões. Por favor, não fale 6 vezes 10 a 23. Você pode escrever, a gente vai escrever. Mas fale o número. Porque você nunca vai esquecer como esse número é gigante. Porque a palavra mol é pequena. Um mol. Um mol. Mano, eu sempre gosto de falar essa frase, porque ninguém acredita. Imagina que você pegasse todos os grãos de areia do planeta. Não chega nem perto disso aqui. Se eu pegar todas as estrelas do universo observável, não chega perto disso aqui. Agora, pasme. Se você juntar isso aqui de moléculas de água numa balança, vai dar 18 gramas. Se eu juntar isso aqui de átomos de hidrogênio numa balança, vai dar 1 grama. Se eu juntar isso aqui de moléculas de glicose em cima de uma balança, vai dar 180 gramas. Percebe que dentro do universo atômico, esse número é perfeitamente plausível? Agora, no nosso dia a dia, não tem nada que você consiga chegar perto. Você pode contar todos os grãos de areia do planeta Terra. Um por um. Não vai chegar nisso aqui. Entendem como esse número é irreal no nosso mundo? Mas na química ele é ok. Tá? Outra coisa importante. Para o vestibular, evidentemente, a gente não vai usar esse número assim. A gente usa ele na forma de potência de 10 e arredondar. A gente usa o arredondamento do arredondamento. Então, eu não vou usar 602 sextilhões, eu vou usar 600 sextilhões. 600. 600 sextilhões. Unidades. Então, vem aqui, ó. Quando você lê 1 mol de átomos, significa que eu tenho 600 sextilhões de átomos. Quando eu leio 1 mol de moléculas,
Significa que eu tenho 600 sextilhões de moléculas. Percebe que a palavra que vem no final varia. Quando eu falo meio mol de elétrons, significa que eu tenho metade do que? De 600 sextilhões. De elétrons. Se eu falo 1,3 mol de íons, significa que eu tenho 1,3 do pacote de 600 sextilhões de íons. Não precisa fazer a conta. Ninguém quer fazer conta aqui. Eu só quero que você entenda que a palavra mol ela é substituída por 600 sextilhões. Tudo bem? Da mesma forma que a palavra 12 é substituída por 12. Parece fácil, né? Parece fácil. Tudo bem? A outra, aula extra. Já faz 5 semanas que tá tendo aula, já quero dar aula extra já. Meu Deus. Meu Deus, a pessoa, cara. Tá aí, uma aula extra é uma boa, né, gente? Não? O que vocês acham de uma aula extra? No sábado à tarde, assim. Bora? Vamos? Vamos? De manhã? Então a gente tem à noite a aula, pronto. Ah, não, à noite não. O que vocês vão fazer à noite? Vocês vão encher a cara? Então, ué. Dormir. Hã? Gente, eu acho melhor a gente começar a marcar essas aulas extras antes que deixe o segundo semestre, viu? Sextilhões. Só aulão do caralho, aula de não sei o quê, aula de fulaninho. Eu vou marcar umas aulas extras para nós, tá? Vou marcar umas aulas extras para nós. Os caras marca. Pode marcar isso. Isso. A gente podia marcar tipo um dia assim inteiro, né? De manhã e à tarde, né? Acampamento. Vocês são muito criança, gente. Nossa. Acampamento. Ah, tá ali. Aí, que bom, acordaram. Ó. É só falar alguma merda que vocês acordam. Ô, gente. Agora, não, falando sério, a gente vai marcar aula extra, tá? Mas não agora. Calma. Mas vai ser necessário aula extra. Fiquem tranquilos que a gente não vai escapar disso. Aí depois a gente combina. Algumas aulas extras vão ser marcadas no primeiro semestre ainda, tá? Ah, outra coisa, é importante isso. Na semana de Páscoa, a Pri não vai dar aula, mas eu vou dar aula, tá? Para quem vem na quinta, vai ter aula quinta, que é a quinta antes da Sexta-feira Santa, e na terça-feira também tem aula, tá? Vai ter aula. Qual que é o nome daquilo ali? O quê? Lousa. Hã? Esse número? 602 sextilhões. Com X, tá, João? Sextilhões. 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 Sexo, tilhões. Tá, gente? Então, ó. Eu não sei se o Eloy também vai dar aula. O Eloy vai dar aula na Semana Santa? Vai?
Eu sei que a Pri não vai. Pelo menos até onde eu sabia, a Pri não ia dar aula. Ela vai. Segunda, terça e quarta. Quinta não. Não, quinta é pré-feriado. Mas os colégios fazem feriado. É? É, então, pelo que eu lembro que eu conversei com ela, ela não ia dar aula, não. Tá? Que? Ah, ela falou? Tá, tá. Bom, a gente vai ter aula, tá, gente? Não dá pra gente perder uma aula inteira de. Não dá, não dá. Sinto muito. Ó, pronto? Duas coisas aqui, gente. O mol é um número grande, mas pelo que eu falei ali no canto do quadro, faz até um certo sentido a gente usar esse número grande. Por exemplo, né? Um mol de água, se você colocar em cima de uma balança, vai dar uma massa bem pequenininha. Tá. O mol, como eu disse para vocês, ele não foi descoberto. Tipo assim, não é que um dia o cara acordou e tropeçou nesse número. O mol ele foi um número convenientemente escolhido. É, os químicos queriam escolher um número de partículas que fosse relacionado com uma massa em gramas. Vou repetir o que eu estou falando. Os químicos queriam escolher um número grande de partículas, de moléculas, de átomos, que pudesse ser relacionado com a massa em gramas, porque grama é a unidade que a gente mais usa. Então, a escolha do mol ela foi convenientemente estabelecida. E eu vou mostrar para vocês como foi isso. Então, o próximo item aqui da história é a massa de um mol. Vamos ver se vocês conseguem perceber o que eu vou falar agora. Quanto pesa um mol? 6 vezes 10 a 23. Quanto pesa uma dúzia? Depende do que está pesando. Se for uma dúzia de elefantes, se for uma dúzia de formigas, se for uma dúzia de bananas. Então, você concorda que essa pergunta não tem sentido? Então, quando eu pergunto quanto pesa um mol, qual é a pergunta que você tem que me devolver? Do quê? Mas o fato é o seguinte: eu posso pesar um mol do que eu quiser. Eu posso pegar um mol de átomos. Veja que eu não perguntei quanto vale um mol. Se a pergunta fosse quanto vale um mol, a resposta seria 6, 10 a 23, seja lá do que for. Agora, a massa de um mol depende do que você está pesando. Depende do tipo de partícula. Do tipo de partícula. Então vamos imaginar uma situação. Um experimento mental, tá bem? Experimento mental. Imagina o seguinte. Imagina que eu tenha uma balança, uma balancinha de laboratório, tá? E eu vou colocar aqui em cima dessa balança coisas. Coisas. Coisas, que tipo de coisas, professor? Vou colocar átomos, vou colocar moléculas e vou pesar. E eu vou começar pegando o átomo mais leve que existe, que é o hidrogênio. Conforme a gente discutiu aqui no começo da aula, um átomo de hidrogênio miserável, ele pesa 1 U, que é uma massa ridiculamente pequena. 0,00000 gramas. Tá, vou colocar esse átomo na balança. Quanto a balança vai marcar? Hã? A balança mede coisas em gramas, não é? Então, se eu colocar um. Imagina que eu pegasse um átomo, e pusesse em cima da balança. Quanto ela vai marcar? Nada. Por quê? Você acha que a balança vai conseguir pesar a massa de um átomo? Pega uma formiga, vai na farmácia e põe a porra da formiga em cima da balança. Vocês entendem o que eu quero dizer com isso?
A balança não vai marcar merda nenhuma. Por quê? Porque a formiga não tem massa? É porque a balança não consegue. A balança não tem sensibilidade para medir massas pequenas. Então, se você pegasse um hidrogênio e colocasse aqui, nada. Tá bom, e se eu pegasse dois? Nada. E três? E quatro? Agora, você concorda comigo que se eu fosse pegando um, dois, três, quatro, cinco, seis, uma hora a balança começa a marcar? Tipo, você pegar um caminhão de. Você pegar um carrinho de pedreiro, de formiga, e despejar na balança, ela vai pesar, não vai? Então vamos imaginar que nós colocássemos na balança 600 sextilhões de átomos. Vou colocar aquele maldito mol ali. Agora a balança marca. Essa massa que a balança marca se chamará massa molar. De quem? Do hidrogênio. Se eu colocar na balança 600 sextilhões de hidrogênios, a balança vai marcar uma massa. Essa massa vai ter um nome daqui para frente. Se chamará massa molar do hidrogênio. Agora, o mais curioso dessa história é que esta massa molar é 1 grama. Então, são necessários 600 sextilhões de hidrogênios para que a massa da balança seja 1 grama. Por isso que você já deve ter visto em exercício, escrito assim, ó, 1G barra mol. Dá para entender agora o barra mol? Por mol. Aí você fala, tá, mas e daí? Como e daí? Agora você tem uma informação preciosa. Você sabe que cada grama de hidrogênio tem isso de átomos. Ou seja, se 1 grama são 600 sextilhões de hidrogênios, 2 gramas são o dobro. Nasceu a regra de 3 da química. Entendem por que você faz porra de regra de 3? Porque quanto maior a quantidade de átomos aqui na balança, maior a massa que a balança registra. Ok? Agora, tem uma coisa aqui muito legal. Vocês perceberam que a massa do hidrogênio, de 1 mol, né? Ela coincide, o valor, o número, com a massa de um átomo? Essa é a beleza da coisa. Os químicos foram colocando átomos aqui até o momento que essa massa coincidisse com a massa de um átomo. Não a unidade em si, porque um U, o que pesa mais? Um U ou um G? Um G pesa muito mais, embora os dois sejam expressos por 1. Então, a massa molar, vou escrever isso aqui, ó. A massa molar do hidrogênio é numericamente igual à massa de um átomo. Átomo só. Por isso que o professor fala sempre assim, quando pega essa massa da tabela e põe em grama, pronto. Aquela massa que tem na tabela está em U. Se eu pegar aquele valor do hidrogênio, tirar o U e colocar o G, eu passo a ter a massa de quantos hidrogênios? 600 sextilhões. Quanto pesa um hidrogênio? 1U. Quanto pesam 602 sextilhões de hidrogênios? 1G. Deu para entender? João, fala. Puta que pariu! Puta que o pariu! Para você. Parabéns.
Eu te amo. Eu te amo. Dá, sorri, caralho. Ele tá assim, ó. Ele tá assim, ó. Eu te amo, caralho. Juro. Quantas vezes eu já te humilhei em público, João? Porra, fala. Na escola? Eu nunca humilhei ele na escola. Não fala besteira você. Quê? Do que? De humilhar? Não. Cara, vocês escutaram o que ele falou? Vocês nem entenderam merda nenhuma, então aí. Ele foi genial. Eu vou falar o que ele falou. Sabe por que eu vou. Sabe por que foi genial? Porque eu ia falar exatamente o que você está falando agora. Porque a coisa funciona assim, ó, gente. Ah, professor. Agora sou eu que tô falando, é o João, tá? Ah, professor. Isso funciona por hidrogênio, né? Sim. E se eu trocasse de átomo? Por exemplo, imaginem. Eu vou pegar o teu exemplo. Imaginem que eu pegasse a balança e trocasse os átomos. Eu vou trocar por um átomo mais pesado. Qual que você sugeriu? O oxigênio? Tá bom. Quanto pesa um oxigênio? 16 Us. 16 U, né? Ou seja, cada oxigênio pesa 16 hidrogênios. Ok? Então imaginem agora que eu vou tirar todos os hidrogênios e trocar por oxigênios. Será que a balança vai marcar a mesma massa? A balança vai marcar quanto? 16 vezes mais. Porque você está substituindo por átomos 16 vezes mais pesados. Ah, então a massa molar do oxigênio não é 1, e sim 16 G barra mol. Sabe qual é a beleza da coisa? A partir do momento que você define essa relação por hidrogênio, esta relação está definida para todos os outros átomos. Porque o hidrogênio é o mais leve. Por exemplo, se eu colocar aqui na balança 602 sextilhões de carbonos, quanto a balança marca? 12G. E se eu colocar na balança, pera. E se eu colocar na balança, peraí. Quanto pesa uma água? 18 o quê? E se eu colocar 600 sextilhões, só que agora de moléculas de água? Como cada água tem uma massa equivalente a 18 hidrogênios, na hora que você colocar 600 sextilhões de moléculas de água, essa balança vai marcar 18 vezes mais. Ah, então a massa molar da água é 18G barra mol. 18G barra mol. Deu para entender o lance? Então, assim, claro que, gente, na hora que você está fazendo exercício, na hora que você está fazendo cálculo estequiométrico, você não fica pensando isto. Você quase que automaticamente pega esta massa aqui. Peraí. Você pega essa massa aqui, ó, tira o U e põe o G. Acabou. A massa molar é a massa em U, só que expressa em G. Deu para entender? Vou repetir de novo essa frase. A massa molar de qualquer coisa é a massa em U, só que expressa em G. Só tirar o U e pôr o G. Para U é 1, para G é 1 mol. É mais ou menos essa a ideia, tá? Tudo bem? Veja se ficou claro isso.
Vamos fazer exercício? Ah, gente, a teoria é isso aqui, velho. Agora, até as 9h30, exercício, exercício. A gente faz o intervalinho daqui a pouco, para, volta e exercício, tá? Não, não quero fazer agora. Ah, pô, vocês vêm pra cá pra ter intervalo, caralho. Ai, vocês são chatas demais.